Muito obrigada, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, que saúde esta primeira vinda ao Parlamento. Sr. Ministro, como referi na apresentação do Orçamento, nós consideramos este Orçamento mais uma oportunidade perdida. No último Orçamento da legislatura fica a certeza de que os compromissos assumidos para os próximos anos são superiores às receitas arrecadadas e também a certeza de que não estão acalculadas as necessárias reformas para o futuro e de que se suporta hoje a maior carga fiscal do século. No caso do PO10, separam-nos, como referi, divergências ideológicas que se traduzem nas tais medidas eleiçoeiras e caracteristicamente reacionárias a que alude Vital Moreira. Das divergências ideológicas de sempre, destacamos duas. A primeira tem a ver com o investimento público. Não é possível, Sr. Ministro, de forma séria, discutir eventuais aumentos de orçamento porque não conhecemos ainda as cativações de 2018 e não podemos prever o que acontecerá neste campo em 2019. De resto, o Sr. Ministro faz-nos chegar para este debate um orçamento com valores iniciais superiores aos ajustados que foram aprovados pelo Parlamento na segunda-feira e, portanto, nem sequer podemos estudar concretamente este orçamento. Muito bem. Mas há elementos muito claros, como, por exemplo, o Governo apresenta um investimento público de 17% inferior a 2015, o rácio de investimento cai de 7% para 4,7%. Na FCT, as cativações reais, crescentes nos últimos anos, tiram credibilidade à dotação que agora nos é apresentada para 2019. Veja-se, por exemplo, na página 18 das notas que nos enviou, o caso da formação avançada, onde se diz que consagra o reforço do apoio à formação avançada efetivada nos últimos anos. Mas, Sr. Ministro, em 2017 o valor era 141 milhões, em 2018 é de 118 milhões. Como pode estar a falar em reforço? Segunda divergência de fundo, os acordos de legislatura. Cumpriram um único propósito, dada a ausência de estratégia do Governo, que foi manter as instituições com dotações iguais a 2015, último ano da Troika. Não há política orçamental a premiar o desempenho. Por exemplo, captar mais alunos significa ficar pior do ponto de vista financeiro. Aliás, com este orçamento, todos terão o mesmo financiamento e este será aferido por aquilo que recebiam há 20 anos, independentemente do que tenham feito no entretanto. A situação de não cumprimento do contrato pelo Governo, com compensações sempre a posteriori e sempre parciais, levou a que várias universidades e politécnicos, a Beira Interior, os Açores, Leiria, Guarda, sensibilizassem o Parlamento para a insuficiência da dotação que lhes foi atribuída neste orçamento que está em votação. E, portanto, aliás, é curioso, Sr. Ministro, porque é ou não verdade que as dotações, e temos que perguntar, do mapa 3 das instituições, além de excluírem o PREV-PAP e a alteração do valor máximo das propinas, como está lá escrito, não consideram também, parcialmente, os valores de 2018 e de 2019, do descongelamento das carreiras, do regime transitório e as verbas para a contratação dos bolseiros não abrangidos pelo FCT. Sr. Ministro, qual é o valor que falta? Qual é o valor em falta em 2018 e em 2019 e onde está orçamentado? De resto, é importante salientar, agora sim, com esta proposta de Orçamento de Estado, pela primeira vez, o Governo assume o incumprimento do acordo de legislatura. Falo no artigo 160, número 2, quando diz que vai ser compensada a redução da propina por comparação com o valor de 2018 e 2019. Isso significa, Sr. Ministro, que o efeito dos últimos 3 anos por via do congelamento, que nunca foi reposto, é ignorado. E, portanto, digamos que é o apagão do congelamento das propinas. Torna claro que o Governo não tem cumprido relativamente aos 3 anos de congelamento e não tenciona cumprir. Quanto às medidas eleiçoeiras e pouco ambiciosas deste ano, vejamos 3 exemplos. Podemos falar, o primeiro exemplo, da política falhada do território. A política musculada de vagas imposta pelo Sr. Ministro implodiu. Após o final do Concurso Nacional de Acesso, há 7 instituições com quebra superior a 6%. Destas, apenas uma está assediada no Porto ou Lisboa, que é a Escola Superior de Enfermagem do Porto. As instituições que mais ganharam alunos não estão no interior do país. Os territórios de baixa densidade estão bem definidos, mas o Governo não quis apoiar as instituições nestes territórios, preferiu desenhar apoios à medida e teve sucesso em não apoiar os territórios de baixa densidade. E as dotações orçamentais contrariam a retórica de valorização do ensino superior politécnico e investimento no território.
há uma inclinação no aumento do financiamento para as instituições do litoral. Este é um orçamento que aprofunda a desigualdade territorial. Segundo ponto, vamos falar do tiro ao lado nas propinas. A redução do valor da propina máxima é uma medida que não facilita a vida dos mais carenciados. Como refere Marçal Grilo, queremos apoiar os mais desfavorecidos, e estou a citá-lo, mas estamos a apoiar os mais favorecidos. O Governo gastará 3 vezes mais a compensar a redução das propinas do que investirá em alojamento neste orçamento. E isto quando os estudantes deslocados pagam em média 3 vezes mais pelo alojamento do que pela propina. É um exemplo perfeito de prioridades trocadas, Sr. Ministro. Por último, mas não menos importante, vejamos o tema do alojamento como um exemplo de falta de preocupação e falta de ambição social deste orçamento e desta legislatura. A ação do Governo no alojamento não tem sido mais do que entreter os estudantes e as suas famílias, apresentando um plano nacional vazio, que obrigava as instituições a ceder património a um fundo imobiliário, o qual, naturalmente, as instituições não aderiram. Pior, abana um panfleto com 2.000 camas para 120.000 estudantes deslocados até 2021, como se isso viesse resolver alguma coisa de substancial. Sr. Ministro, soubemos recentemente que a Universidade de Lisboa construirá sozinha, sem qualquer apoio do Governo, quase tantas camas, 1.700, como o Governo anunciou para o país inteiro. E vai fazê-lo sem esconder nova dívida pública na estama. Sr. Ministro, nem a quantidade, nem o prazo são aceitáveis. Há iniciativas privadas e camarárias que mostram com maior ambição e poder de ação do que o Governo. Os estudantes e as suas famílias precisam de uma resposta rápida e o orçamento de 2019 não traz nenhuma resposta concreta e palpável. Aliás, gostaria que nos explicasse onde estão os 15 milhões que o Sr. Ministro das Finanças disse que estavam e que, naturalmente, acreditamos que estejam, mas não conseguimos ver no Orçamento da Ciência. Não venha dizer que o problema vem da anterior legislatura, porque o que mostram os dados do Banco de Portugal publicados a semana passada é que foi nesta legislatura que o custo da habitação subiu mais de 20% para os portugueses. E, perante isto, a inação do Governo foi total. O Governo não disponibiliza orçamento nem para a construção, nem para a contratualização de alojamento em situações críticas. Veja-se o caso, por exemplo, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que desapareceu do orçamento. O Governo não aumenta a dotação para as bolsas no orçamento. Os valores para a ação social são exatamente iguais aos iniciais de 2018, 144 mil euros. Por que não aumentar o complemento em lugar de beneficiar quem mais tem e poderia, em nome da justiça social, pagar um pouco mais de propina? Aliás, o Sr. Ministro diz que há um aumento de bolseiros, o que naturalmente acreditamos, e então por que é que não prevê um maior orçamento? É a reafirmação de quem quer ser fraco com os fortes e forte com os fracos. Muito obrigado.